Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista do projeto Misturados, um documentário que reúne 7 artistas com diferentes linguagens que estão vivas no Rio Grande do Sul. A partir de imagens e reflexões, revelam-se aspectos da diversidade e das misturas culturais que existem nesse território localizado ao sul do Brasil. Dos povos guaranis e caingangues aos afros, da milonga ao candombe, das poéticas e ritmos contemporâneos ao cotidiano dos povos originários. Estes 7 artistas vêm da música, do cinema, da literatura e das artes visuais. E são eles, Bebeto Alves, Cristal Rocha, Johnny Chadalu, Léo Sousa, Richard Serraria, Parai Tchapã e Vangri Caingangue. E hoje, seguindo na série de entrevistas com artistas, eu vou conversar com a professora e cineasta indígena Parai Tchapã, pertencente à grande nação Imbiá-Guarani. Juntamente comigo, também está o Ricardo Almeida, coprodutor e corroteirista e co-diretor, além do Luiz Alberto Cassol, que é corroteirista e co-diretor do Misturados. Antes da gente fazer essa conversa, vamos então assistir ao clipe do Misturados, que inclusive já está disponível nas nossas plataformas virtuais. Misturados. 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 E para começar, a gente quer então conhecer um pouco mais da Parai Tchapã. Já queria te perguntar sobre o Patrícia Ferreira. Por que do Patrícia Ferreira? Queria que tu apresentasse o início da tua trajetória também para a gente e te perguntar aí quais são as misturas que estão presentes nesse Parai Tchapã e Patrícia Ferreira. Então, para falar um pouco desses dois nomes que eu carrego, na verdade, uma que é Paraty, que me faz, né, que representa, né, isso, que eu faço parte de uma cultura, né, milenar, então esse nome eu carrego desde pequena, né, de certa idade para cá eu carrego esse nome. E Patrícia Ferreira é um nome que meus pais adquiriram, né, para colocar também na identidade, que também não deixa de ser outra identidade que eu tenho, né? Por exemplo, Paraty também é uma identificação que eu tenho com o meu povo, e Patrícia Ferreira é uma identidade para eu usar na sociedade não indígena, né, principalmente na hora de circular pelas cidades, na hora de fazer inscrições para certas coisas que precisam de tudo isso, né? E muitas vezes, realmente, mais antigamente, isso não era aceito, né? Colocar os nomes indígenas nas identidades. Então, isso também era uma forma de eliminar, né, uma identidade que já existe há mais de 500 anos, há mais da chegada dos não indígenas aqui na América, né? Então, isso também é uma forma de apagar a nossa identidade.
Então, eu tenho esses dois nomes e eu sou conhecida aqui na minha aldeia como Pará, conhecida, né? Como Pará e como Patrícia. Então, são essas duas pessoas ao mesmo tempo em uma pessoa, né? Então, mas assim, eu costumo falar um pouco sobre os trabalhos que eu tenho feito ao longo desses anos, né? Principalmente com a questão dos territórios, com a questão da língua e com a necessidade de ser visibilizado, né? Principalmente os povos guarani, né? Com quem eu trabalho, porque eu faço parte desse povo, então mostrar esses problemas, ao mesmo tempo as nossas cosmovisões, né? E então é isso, assim, é um trabalho que ao longo dos tempos eu venho fortalecendo ao mesmo tempo a nossa existência, eu como pessoa também venho me fortalecendo como uma pessoa que faz parte de uma cultura. Então isso também é um trabalho de fortalecimento e a gente começou em 2007 esse trabalho, né, através de uma oficina com o pessoal do Vídeo nas Aldeias, né? Isso surgiu de uma necessidade nossa aqui nas missões, né? Porque a gente mora num município turístico, né? Por questões de ruínas, né? Do sítio onde teve essa catequização dos povos guarani pelos jesuítas, então isso meio que são falados aqui no município, mas ao mesmo tempo são esquecidos, né? Principalmente nós aqui que moramos na aldeia, a gente o tempo inteiro a gente frequenta esse espaço, mas ao mesmo tempo fala muito na história, né? A importância do povo guarani na história e na realidade é muito esquecido, né? Então, a partir dessa observação, a gente vem trabalhando essa questão de vídeo, colocar os depoimentos de pessoas mais velhas, as preocupações, não somente disso, né, sobre isso, mas também várias outras questões que envolvem várias outras aldeias também, quanto ao território, né, quanto a caminhada que a gente faz, né, então, para falar um pouco de tudo aquilo que nos preocupa, que nos inquieta, né, que a gente vem trabalhando. E eu, principalmente, venho para trabalhar com isso, para fortalecer, né, os conhecimentos dos mais velhos também. E porque isso serve tanto para a gente mais jovens, né, e também para os não indígenas que não entendem a nossa visão, o nosso modo de ver, o nosso modo de viver o diferente, né? Então isso é mais ou menos para minimizar isso que a gente vem trabalhando, porque é uma necessidade muito grande, a gente observou, principalmente aqui no nosso município, né? Na época a gente não eram chamados né, de Guarani, né, de povo indígena, né? Então acho que principalmente chamavam a gente de bugres, né? Então acho que isso também é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Que as pessoas nos chamem pelo povo, pelo nome de povo, porque cada povo tem o seu nome, né? Então, e cada povo tem diferentes visões sobre o mundo, né? Então, acho que isso que a gente quer trabalhar, né? Estamos trabalhando, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, mas é nesse sentido que a gente vem trabalhando até hoje, né?
posso fazer uma pergunta? Sim. O que tu está colocando é muito importante, porque mostra assim como o teu trabalho é o olhar do próprio povo indígena sobre a sua cultura, e não que o homem branco venha contar como é que é o índio, né? Eu vejo, por exemplo, nas festas do 20 de setembro, às vezes no Rio Grande do Sul, que os alemães se pintam de índio, em vez de convidar os indígenas para participar da festa, né? Isso é muito triste, porque os povos indígenas estão presentes, existem, estão no território. Isso é muito comum do Mato Grosso para baixo, para cima os povos indígenas têm mais reconhecimento, vamos dizer assim. E contraditoriamente, essa que é a pergunta, o que o homem branco se apropriou da cultura guarani? Porque o homem branco se apropriou do chimarrão, por exemplo, o mate, né? E o que mais que tu vê que o homem branco se apropriou, o colonizador, da cultura guarani? Se a gente vai citar, né, coisas, são várias coisinhas, né, vão desde a culinária, né, vai dizendo que é da cultura, principalmente dos gaúchos, né, eu acho isso, assim, você já falou que uma das coisas é o mate, né, que pra gente uma coisa bem sagrada, né? Até as folhas do mate é muito sagrada, que isso é o começo da nossa, uma das coisas mais importantes para a nomeação, por exemplo, né? Para uma criança receber um nome, são as folhas de erva mate que os pais levam como oferenda, né? Então, isso são uma das coisas. E outra são culinária, por exemplo, feitos de milho, comidas feitas de milho, são todos da nossa culinária que se apropriaram, né? Então, deixa eu ver o que mais agora, pensar um pouquinho. Por exemplo, tem, que não é uma apropriação, mas que também tem outras coisas que são nomes em Guarani, por exemplo, rios, né? Os nomes dos Deus. rios na estrada, nomes de cidades, Cidades. né? Cidades. São tudo em Guarani, mas não reconhecem isso como uma língua Guarani, né? Ou, ou realmente não sabem que isso que está falando o nome de uma cidade, o nome de um rio, ele está falando em Guarani, mas isso não associa, né? Que é uma coisa importante que ele está dizendo, né? E deixa eu ver o que mais. Fez uma pergunta que me faz pensar um pouco. Ai, agora eu não sei te responder isso. Tem até nome de TV com nome Guarani, né? Sim, Tuiuti, são todos. Guaíba, rádio, tem de tudo um Teatro, pouco. teatro. Teatro, Guarani. Exatamente. E tem essa, por exemplo, essa apropriação do CP, né? Por exemplo, tem isso, né? Que eles até usam como santos, né? Que alguns eu vejo, né? Eles usam assim como uma coisa, levam para outro tipos de religião também, né? Então, isso também é uma coisa que eles se apropriaram do nosso CP, né? Até ele não se escapou dessa apropriação, né? Mas, enfim, mas é uma forma eu vejo também os sem terras usando a imagem do CP, mas isso também é uma forma de contribuição, eu acho, né? Para uma luta quase igual, né? Um pensamento quase igual. É claro que não vai ser totalmente igual ao nosso pensamento, porque não são indígenas também, mas eu acho que chega um pouco mais perto nessa questão de usar a imagem do CP, né? Mas
Enfim, são essas coisas. Maravilha. A gente vai, então, agora, nesse momento, assistir um trecho do curta-metragem Nova York, Mais uma Cidade, de Joana Brandão e André Lopes. Parai Chapin foi chamada para debater os seus trabalhos em um dos maiores festivais de cinema etnográficos do mundo, o Margaret Mead Film Festival, realizado no Museu Americano de História Natural, em Nova York. Vamos assistir esse trecho. Nova York é mais uma cidade, né? Uma outra cidade de Brasil. Eu acho, não vejo nenhuma diferença, assim. Parece a mesma estrutura, assim, sei lá. Só a diferença é a língua, assim, não falam diferente. Mas eu me sinto do mesmo jeito que eu me sentiria na cidade de Brasil, né? E aí eu me sinto bem, até porque eu fico pouco tempo, né? Se fosse mais tempo, talvez eu ficaria com muito mais saudade até de falar na língua. Gostam de mostrar, né, coisas que fazem, quanto maior é melhor, né? E pra gente é ao contrário, eu acho, quanto menor é melhor. É mais uma coisa que os Juruaqueru inventaram, né? Telas e mais telas, luzes, essas coisas mais propagandas, né? Que vai enchendo sua cabeça, querendo consumir tudo aquilo que você vê na tela, né? E também fico pensando assim, quantidade de energia que pode ser gasto nesses luzes, né? Todas as coisas têm o seu dono, então a gente tem que pedir para esses donos, para esses espíritos, né, para proteger também. Em todas as cidades tem as árvores, tem a terra, tem pedras, tem todo tipo de coisas naturais que tem o seu dono. Mas as pessoas que moram na cidade não devem nem sequer imaginar isso, né? Que a gente sabe que todas as coisas têm o seu dono, a gente caminha respeitando toda essa diversidade, né, de espíritos que existem. Acho que isso que dá força também para todas as pessoas indígenas que vão para as cidades, que estão aí para fazer tudo o que precisa. Não é uma coisa que, ai, que lindo, sabe? Não foi uma coisa linda para mim, não mexeu com quase nada, assim. Eu fui mais para mostrar, assim, para minha mãe, que ela pediu e tal. Eu também não sei por que ela pediu, mas assim, eu fiz para ela. Eu fui para ver para ela. Excuse me. Trabajamos por propinas. ¿Me puedes regalar algo? Era de Times Square. Aí com a kumana gente pa mi vea pues a chaucache un poco Apo changau mi vema a mea desenha del cuerpo a Juaquera a Ticona a Direcuena a Chevillo também O que eu também, assim, eu vejo nas pessoas como elas estão apressadas, né? Todo o tempo tem que estar correndo, né? Tem que ter horário. Mas assim, deve ser normal, né? A vida deles, correr.
tem que fazer tudo correndo. E eu fico observando as pessoas, né, que fazem isso. Na verdade, todo mundo faz, né? Mas aqui parece mais, tu vai no restaurante, tem que pedir logo, assim, ou o garçom já te olha com cara feia e tal. Não te deixam muito pensar. Se você está aí para consumir, então tem que consumir, pedir logo. Também você tem que entrar no ritmo deles, então é meio estranho isso. Mas é isso, né? Às vezes você chega num lugar que é praticado alguma coisa, você tem que também se adaptar a isso. Então, tentar, na verdade, né? Eu tentei. Pará, que interessante, né? Tu fala, essa entrevista nossa, vamos aplaudir, né? Porque, mas tu diz ali, quanto maior, melhor. Isso aí, aplausos. Quanto maior é melhor para eles, né? Para nós, quanto menor é melhor. E quando tu foste homenageada no Festival de Cabiria, em novembro de 2020, do ano passado, tu fala também da importância dos filmes, da tua filmografia, mas de tu mostrar a tua comunidade, de mostrar o teu povo, a tua origem. É menos eu e mais o nós. Então eu queria que tu falasse desse teu cinema, que fala do nós. Tem um momento da tua entrevista para o Festival de Cabiria que eu acho lindo que tu fala, que é tão lindo quanto isso que tu acabou de falar, que tu diz assim, bom, se eu vou gravar um lugar sagrado e daqui a pouco tem algum problema de áudio, eu respeito aquilo ali porque talvez os espíritos estão me dizendo que não seja aquele momento. Então tu não usa a pressa de uma forma negativa, tu usa todo o tempo a teu favor. Então eu queria saber como é que é o tempo no teu cinema, na tua filmografia, na tua obra. Pois é. Então, desde que a gente começou a trabalhar com isso, né, eu lembro que na primeira oficina, os meninos, né, nunca tinham pegado a câmera, nunca tinham pegado esses materiais, né, mesmo sabendo que já tinha os não indígenas falando, né, através de filmes por nós, né, principalmente aqui nas missões chegavam muitas pessoas para fazer entrevista, os próprios acadêmicos, né, vinham com uma gravadorzinho, né, para depois transcrever e tal. E a gente sabia dessa existência, mas a gente nunca teve essa oportunidade de fazer, de contar nós mesmos, né, nossa história, nosso modo de ver as coisas. E aí eu lembro que na oficina os meninos se empolgaram e gravaram, na época era fita mini DV, né? E se empolgaram e filmaram 150 horas de imagens. Isso a gente tinha que traduzir tudo e, enfim, a partir dessa experiência, a gente tinha um pouco medo, assim, de que, né, em 2007 eu não acompanhei de perto, mas eu acompanhei a tradução, né, e a partir disso eu vou pensando, eu vou começando a entender da importância dessa ferramenta que estava chegando na aldeia, né, e também dos meninos explicando para as pessoas, né, principalmente para os mais velhos, né, na época, que não entendiam
essa importância, né, de por que a gente está começando a trabalhar com isso, como os brancos fazem, né? Então, a dúvida deles era, vocês vão fazer essas imagens, vão sumir com essas imagens, e a gente não vai saber para que, né, vocês levaram a minha imagem. Então, vocês vão fazer a mesma coisa como os não indígenas fazem, né? Então, essa era o medo dos mais velhos, né? Então, e a gente teve esse tempo de explicar para os mais velhos que a gente estava trabalhando justamente porque a gente queria mudar essa coisa de não trazer resultado depois de um trabalho, e principalmente mostrar esses problemas que eles têm, né? Principalmente problemas com os não indígenas, né? Porque a gente ouvia dos mais velhos essa preocupação sobre a invasão dos não indígenas, sobre as tecnologias que estavam chegando na aldeia. Toda essa questão a gente ouvia e a gente queria que as pessoas não indígenas também vissem essa preocupação, né? Então, eu explicava tudo isso e que a gente estava trabalhando ao nosso favor, né? Ao favor de toda a aldeia, principalmente, né? E, enfim, aos poucos eles foram entendendo e agora, depois de trabalhar por alguns tempos, o outro problema era se a gente seguia essa mesma linguagem cinematográfica, né, dos não indígenas, ou então a gente seguia o nosso tempo, né? Então, muitas vezes a gente se deparava principalmente com o tempo, né? O tempo, né, porque existe o tempo de certa duração para você participar de um festival, né? Então, essas coisas. E muitas vezes, depois de um filme ficar pronto, a gente mostrava para as personagens, e aquela minha fala, aquela parte que eu falo, por que não está ali, né? Então, são pessoas que querem que estejam toda a fala dele num filme, né? Então, isso a gente também explicou, que isso é o tempo que a gente precisa, tem que ser editado, tem que ser cortado. Então, tudo isso a gente levou em consideração e a gente vem trabalhando, principalmente eu, né? Eu quero trabalhar esse tempo guarani e eu comecei a fazer um trabalho com a minha mãe em 2010, eu acho que eu comecei a gravar um documentário para fazer um filme com minha mãe que até hoje não está pronto. Mas eu fiz questão de respeitar esse tempo, né? A fala, a sequência, por exemplo, eu circulei com uma sequência de, de 4 sequências que dura 40 minutos, né? São 4 sequências e 40 minutos. Eu circulei com esse material em alguns festivais. Mas, assim, são realmente o nosso tempo é diferente, é mais devagar, é mais de inspiração, é mais de tudo, tem a ver realmente com cada personagem, né? Então, o nosso documentário, né, principalmente eu tento entender esse tempo dos personagens, né? Porque quando a gente começou, na primeira oficina, na segunda oficina, a gente ia nas casas das pessoas, às vezes marcava o horário, né, para fazer entrevista. A gente ia e muitas vezes as pessoas não estão em casa, foram fazer alguma coisa, ou então estão em casa, mas não falam. A gente entendia isso, ela não quer falar na câmera. Mas aos poucos a gente vai entendendo que naquele momento a gente chegou no momento em que ela não estava inspirada. Então a gente tem que entender também essa inspiração, que não é qualquer hora que chega. Então, por isso é muito importante também nós entender o tempo de cada um.
né, e prestar atenção no tempo na inspiração de uma pessoa, né? Por exemplo, se a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai nas casas e a gente sente se ele está inspirado, então ele está fazendo certas coisas, como capinando sua casa, ou fazendo artesanato, enquanto isso ela vai se fazendo, vai se inspirando para falar, né? Então, por isso também a gente é muito importante usar o movimento das câmeras, por isso a gente também não costuma usar o tripé, porque a gente tem que estar acompanhando o movimento da personagem, né? Então, isso tudo tem tudo a ver com a inspiração. Se eu estou com uma tripé ali, coloquei ali, fica ali sentado, ele não vai ser inspirado, porque os mais velhos costumam estar falando enquanto vai fazendo suas coisas, né? Então, é isso. Eu ia perguntar sobre a câmera na mão, então já está respondida essa. Essa já era a próxima, uma outra pergunta, tu já me respondeu. Vou mudar um pouquinho de assunto, então. Pará e Chapã. Eu tive muito nas fronteiras do Paraguai com o Brasil, né? E ali com a Argentina e Paraguai tem uma barreira muito grande para passar. E no Paraguai tem muitos guaranis. A língua oficial do Paraguai é o guarani. Não é? Aqui no Brasil a gente ouve falar só dos 7 povos das missões, não ouve falar dos 30 povos, né? Não ouve falar da grande nação guarani que une Paraguai, uma parte da Argentina, né? E uma parte do Brasil, que é imensa também. Como é que tu vê isso? Por exemplo, vocês têm dificuldade de passar nas fronteiras, né? A fronteira virou um problema para a nação guarani. Como é que tu vê isso? Sim. Tem tem um documentário também que fala um pouquinho sobre isso, né? Que é o Tecoati, onde eu falo um pouco dessa dificuldade de quando a gente atravessa a fronteira, né? Mas, assim, para nós, essa fronteira não existe, né? No nosso cosmovisão, né? Mas ela existe, e ela nos atrapalha muitíssimo, assim, na hora de fazer a nossa caminhada, né? Porque para nós a caminhada é muito importante. E principalmente para os mais velhos, né? Que antigamente faziam essas caminhadas, principalmente para fazer intercâmbio de sementes, para fazer rituais, né? Ou somente para visitar os parentes, né? Nessas aldeias, né? De Argentina, de Paraguai, né? E, enfim, hoje isso para nós, mais jovens, né? Como eu falei da identidade, né? Do RG, que a gente tem, hoje todos têm o RG com nomes em português. Então, isso, para nós mais novos, isso se tornou um pouco mais viável, né? Quando a gente vai viajar, por exemplo, para outro país, né? Entre aspas. Mas tem outra coisa, quando a gente tem filhos, né? E muitas vezes, para nós, na nossa cultura, quando uma pessoa mais velha vai, uma criança sempre acompanha, né? Essa pessoa que vai viajar, principalmente para acompanhar os espíritos, né? Para ela viajar bem, para fazer uma boa caminhada. Então, tem tudo isso,
Só que na hora de atravessar a fronteira, né, isso tudo tem que ter essa autorização, né? Então, muitas vezes isso não as pessoas mais velhas não entendem isso, né? Por que eu tenho que pedir autorização para se ela é meu neto, né? Se faz parte da minha família, né? Não estou roubando uma criança, não estou, né? Então, isso é que a gente enfrenta todas as vezes que a gente vai cruzar, né? Então, ou a gente vai, mesmo eu indo com a minha filha, né, sem o pai, eu já enfrento essa dificuldade. Então, muitas vezes a gente não tem o costume de ir antes no cartório, pedir autorização, fazer essa coisa, né? A gente sabe que existe isso, mas a gente não tem essa esse costume de pedir autorização, né? Porque faz parte de mim, faz parte, são minha família, então isso é o que nos torna impossibilitado de, muitas vezes, de viajar por esses países, né? Então, acho que isso, enfim, são problemas que realmente a gente enfrenta o tempo inteiro, né? Agora, essa fronteira com a Argentina é das mais fechadas da América. É uma coisa importante a gente saber, porque eu andei por todas e aqui eu fui parado 5 vezes, não é pouca coisa. Sim. Parai Tchampan, vamos falar um pouquinho do teu trabalho também como professora, né? Que eu acho que é muito importante a gente conhecer os valores, os ensinamentos, as experiências que tu traz também a partir como professora. Eu queria te perguntar o que tu ensina sobre os não indígenas? Acho que é muito importante, a partir do momento que tu falas, né, sobre todo esse marco civilizatório que às vezes tu colocas ali no filme, trazendo o teu depoimento, né, sobre a tua percepção naquele filme que foi apresentado, naquele trecho do filme que nós apresentamos, e também na tua própria percepção de mundo, né, sendo a Patrícia, sendo a Parai Tchampan. O que tu ensinas como professora sobre os não indígenas? Sim, é um trabalho bem, ao mesmo tempo difícil e ao mesmo tempo gostoso, né, de trabalhar com as crianças, né, porque para mim, né, na nossa cultura tem duas formas de educar hoje em dia, né, tem uma educação guarani, né, que a gente aprende em casa com os nossos pais, com nossos avós, e tem uma educação escolar guarani, né? Então, isso surgiu depois da escola, né? Então, eu sou professora, né? Trabalho na escola, e a minha grande preocupação é isso, trazer o que ensinar, né? O que trazer da escola, o que passar da escola para as crianças, né? Porque tem que tomar muito cuidado também ao passar a cultura dos não indígenas, né, para as crianças, porque as crianças absorvem, se você não souber explicar, né, de uma maneira que eles possam entender a diferença entre uma sociedade e a indígena, pode distorcer também, né? Então, acho que isso é uma preocupação muito grande que eu tenho como professora indígena. E então o que eu mais faço é trabalhar essa questão de trazer somente coisas positivas, né? Por exemplo, a gente trabalha, eu falo do nosso trabalho com as câmeras, né, com filmes, que eu falo dos problemas que trazem os celulares, né, quando a gente usa de maneira
errado, mas também isso pode nos ajudar a lutar, né, contra os não indígenas, contra, né, mas que tem coisas que a gente precisa realmente trazer para nossa aldeia, né, para usar ao nosso favor, mas tem coisas que a gente precisa pensar, né, e principalmente eu falo para os pais também, que as crianças, o que eles como pais precisam e querem que seus filhos aprendam, né? Então, isso também tem a ver com os pais, né? Porque muitas vezes a escola chegou muito sem, muito, como é que eu vou dizer, sem muita conversa com a aldeia, né? A escola foi inserida pelo Estado, né? Então, muitas vezes isso também, as diretoras, né? Os diretores que estão na escola, que são não indígenas, na maioria das escolas indígenas, isso também é uma coisa que a gente precisa estar conversando o tempo inteiro, né, para que essas pessoas que chegam na aldeia, que entendam o processo de aprendizagem das crianças, né? Então, acho que isso também é a nossa função como professora indígena, né, estar o tempo inteiro falando para os professores que chegam e também falar dos professores para as crianças, que eles tenham uma visão diferente, que haja uma compreensão dos dois lados, né? Então, acho que isso é o meu papel como professora indígena. E, enfim, como eu falei, assim, o que mais assim pode nos prejudicar culturalmente são os celulares, essas informações que chegam através de redes sociais, de televisão, de programa, de igrejas, né? Tem esses canais que nos invadem, né? De vários tipos de igrejas, não é uma, né? Então, são tomar cuidado por essas coisas, né? Porque todos também têm em casa o TV, né? A televisão, então passa um canal, a gente não tem essa como é que não, a gente não vai para casa de cada um para dizer isso você não pode assistir, mas que incentivar para as famílias que não sejam, né, incentivados através da televisão, né? Porque a informação chega toda hora quando a gente tem um celular, quando a gente está assistindo TV. Então, acho que isso, para tomar cuidado, que eu falo, né, para as crianças, né? Mas, enfim, Pará, Pará, Chapéu, eu tenho duas perguntas aqui prontas para te fazer, mas eu vou ficar numa ainda na área de cinema, que é tá assim, o bom. Vídeo das Aldeias é um projeto muito importante, um projeto visceral, um projeto essencial para a cinematografia, para o cinema brasileiro, para a filmografia brasileira, né? E por meio do Vídeo das Aldeias a gente descobriu assim vários cineastas, homens e mulheres, né, que nos mostram estéticas narrativas diferentes. E tu é uma dessas mulheres, uma dessas cineastas que está trazendo isso para nós. Como é que tu vê o Vídeo nas Aldeias, o projeto, que é um projeto que nasce lá em 86, depois ele vem crescendo, é uma ONG, vem crescendo, até se transformar nesse projeto grandioso que é hoje, plural, democrático. Mas como é que tu vê o projeto nesse momento, a importância dele, e como é que tu vês a colocação dos filmes e projetos indígenas nos festivais? Tu, por exemplo, participou de uma mostra em Berlim, esteve em Nova York. Como é que está essa colocação dos filmes e dos vídeos que vocês produzem? Então,
essa iniciativa, né, em 2000, imagina em 1986, eu tinha 1 ano de idade, né, naquela época. Então, eu acho que era uma coisa realmente necessária, né, porque até depois desse surgimento de vídeo nas aldeias, levou anos, né, para surgir cineastas indígenas, né? E eu acho que entre erros e acertos deram certo esse vídeo nas aldeias, né? E é realmente essencial esse tipo de ONG, né? Principalmente porque eu lembro que na época, em 2007, vieram para dar uma oficina para nós, né? E já tinha esse entendimento de como trabalhar com povos indígenas, então isso nos tornou independente para trabalhar como a gente quer, né? Então isso eu acho o mais importante, esse olhar dos não indígenas que vem para dar essas oficinas, né? Não impor as coisas, né? Por exemplo, eu vou te dar essa aula, você tem que seguir essa linha, então não existia esse tipo, então quer dizer que eles entendiam, justamente porque já começou há bastante tempo, né, esse trabalho. Então essa linha de trabalho é importante para os povos indígenas, então por isso também deu certo para os coletivos continuarem com seus trabalhos, né, não somente a gente nós do coletivo Guaranimbá, mas tem vários outros coletivos que começaram antes da gente, estão independentes, trabalhando seus projetos, os próprios, né, indígenas. Então, isso nos dá autonomia aos poucos, né? Claro que isso também não é uma coisa fácil, né, para nós, principalmente para nós indígenas, que para a gente participar, por exemplo, de algum edital, ainda é muito complicado, porque são muito burocráticos, né? Por mais que a gente esteja preparado para fazer um trabalho, o que nos impede são essas burocracias, né? De fazer inscrições, pedem as coisas que a gente nem imagina o que é, né? Então, acho que essa esse entendimento é que nos deu essa possibilidade, né, de a gente ir para outros países, né, ou para outros lugares que não seja Brasil, né, mostrar os nossos trabalhos, né. Então, realmente é importante esse tipo de trabalho que algumas pessoas têm, né? Para trabalhar porque não é uma coisa você entender sobre cinematográfica e chegar numa aldeia e trabalhar que vai dar certo, né? Porque tem que também entender esse lado dos não indígenas, qual que é a visão sobre o cinema, né? Então, acho que isso também realmente souberam, né, lidar com cada povo. Acho que isso é o mais importante, porque cada povo também tem uma diferente maneira de trabalhar, né? Pará, cada vez que eu te ouço, eu aprendo anos e anos, a minha vida melhora muito. Acho que as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir pensam que isso aqui já é o filme, não é o filme. O filme é mais poético, tem outra linguagem, isso aqui é uma entrevista, né? Só para dar um gostinho de quero mais, de conhecer um pouco mais da Pará, conhecer a nossa equipe toda. Então, quero te agradecer muito, né? Claro, nós estamos juntos, tu não és uma convidada, tu és uma membro do Misturados, né? E
E é isso, dizer para as pessoas que isso aqui não é o filme, né? O filme virá logo, logo, com várias linguagens, outras linguagens, e estamos muito felizes. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pará. Obrigado por mais esse aprendizado para nós aí, esses ensinamentos que tu nos traz. E o filme vem por aí, vem cheio, o filme vem misturado, vem com tudo. Ousado. É isso aí, a gente agradece muito Pará Itiapã, que esteve conosco hoje, dentro dessa série de mais uma entrevista com os nossos artistas misturados e misturadas. A gente queria lembrar a todos e todas que vocês podem entrar e devem entrar nas nossas redes sociais para conhecer também os outros artistas, porque nós já fizemos outras entrevistas e estaremos fazendo mais entrevistas. Então, acesse o nosso Facebook, acesse o nosso Instagram e conheça aí ainda mais desse projeto Misturados, que tem sido cada vez mais bonito e importante e tem nos ensinado muito também. A gente agradece muito a participação hoje da professora e cineasta indígena Pará Itiapã, que esteve com a gente pôde aprender muito e conhecer um pouquinho desse grande projeto que é o Misturados, que em breve vai sair completo para a gente poder conhecer. Eu estive hoje com o Luiz Alberto Cassol, com o Ricardo Almeida e com a Pará Itiapã, e convido você a nos acompanhar nas nossas próximas entrevistas. Gratidão e até mais. Misturados. 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 Tchau.